Olá, eu sou a doutora Franciele Minotto e hoje vamos falar sobre algo que afeta diretamente a vida de milhões de mulheres todos os dias, mas que poucas realmente compreendem completamente. Você sabia que mais de 100 milhões de mulheres no mundo usam anticoncepcionais hormonais diariamente e que cerca de 12 milhões de mulheres fazem terapia de reposição hormonal para os sintomas da menopausa? Se você é uma mulher que usa ou já usou anticoncepcional, se está se aproximando da menopausa ou se simplesmente quer entender melhor como funcionam os hormônios femininos, esse vídeo é para você, porque hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da medicina feminina: a diferença entre estrogênios sintéticos e endógenos e como essa diferença pode impactar diretamente sua saúde e qualidade de vida. Você já se perguntou por que algumas mulheres têm efeitos colaterais com anticoncepcionais e outras não? Por que existem tantos tipos diferentes de terapia hormonal? Por que seu médico escolhe um tipo específico de hormônios para você? A resposta está na diferença fundamental entre os hormônios que seu corpo produz naturalmente e aqueles criados em laboratório. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que são estrogênios endógenos e sintéticos, como eles funcionam de forma diferente no seu corpo, quais são usados em anticoncepcionais e na terapia da menopausa, e, mais importante, como essa informação pode ajudá-la a tomar decisões mais informadas sobre sua saúde hormonal. Vamos desmistificar a ciência por trás dos hormônios femininos de uma forma clara, prática e sem complicações. Primeiro, vamos entender o básico: o que são estrogênios e por que eles são tão importantes. Depois, vamos explorar os estrogênios naturais que o seu corpo produz e como eles mudam ao longo da sua vida. Em seguida, descobriremos por que os cientistas criaram versões sintéticas e como elas diferem das naturais. Vamos ver exemplos práticos de como cada tipo é usado em anticoncepcionais e na terapia da menopausa. E, finalmente, vamos falar sobre segurança, efeitos colaterais e como escolher a melhor opção para você. Antes de começarmos, se este tipo de conteúdo educativo sobre saúde feminina é útil para você, deixa um like para me ajudar a alcançar mais mulheres que precisam dessa informação. E se você tem dúvidas específicas sobre hormônios, deixe nos comentários que eu posso abordar em vídeos futuros. Agora, vamos começar nossa jornada pelo fascinante mundo dos estrogênios. Mas lembre-se, esse vídeo tem fins educativos e informativos. As informações apresentadas não substituem a consulta médica profissional. Sempre consulte seu médico antes de iniciar, alterar ou interromper qualquer tratamento hormonal. Cada mulher é única e requer avaliação individualizada. Vamos começar pelo básico. Os estrogênios são hormônios que são basicamente mensageiros químicos que viajam pelo seu corpo através da corrente sanguínea, levando instruções específicas para diferentes órgãos e tecidos. Imagine os hormônios como chaves e os receptores nas suas células como fechaduras. Quando a chave encontra a fechadura certa, ela abre a porta para que aconteçam mudanças específicas naquela célula. Os estrogênios são considerados os principais hormônios femininos,
Mas atenção, eles não existem apenas nas mulheres. Os homens também produzem estrogênios, só que em quantidades muito menores. Nas mulheres, eles são responsáveis por desenvolver e manter as características sexuais femininas, regular o ciclo menstrual, preparar o corpo para a gravidez e muito mais. E quando eu falo muito mais, é muito mais mesmo. Eles influenciam mais de 300 funções diferentes no corpo feminino. Vamos ver as principais. Durante a puberdade, os estrogênios são responsáveis pelo desenvolvimento das mamas, pelo alargamento dos quadris, pela distribuição da gordura tipicamente feminina nos quadris e no glúteo e pelo início da menstruação. Durante a vida reprodutiva, eles controlam o ciclo menstrual, como nós vimos já em outro vídeo. Preparam o útero para uma possível gravidez a cada mês e mantêm a saúde dos órgãos reprodutivos. Mas eles também têm funções que muitas pessoas não conhecem. Eles protegem os ossos contra a osteoporose, ajudam a manter a saúde cardiovascular, influenciam o humor e a função cerebral, mantém a pele saudável e elástica e até mesmo ajudam a regular o metabolismo e o peso corporal. Segure-se na cadeira, porque agora eu tenho uma informação que vai te surpreender. Não existe apenas um tipo de estrogênio. O nosso corpo produz naturalmente 4 tipos diferentes, cada um com características e funções específicas. O primeiro é o estradiol, também conhecido como E2 ou 17-beta-estradiol. Ele é o mais potente e importante durante os anos reprodutivos. É ele que impulsiona o nosso ciclo menstrual e é responsável pela maioria dos efeitos estrogênicos do nosso corpo. Quando você está na fase fértil, o estrogênio é o protagonista da nossa vida hormonal. O segundo é a estrona, ou E1. Esse estrogênio se torna o principal após a menopausa, quando os ovários param de produzir o estradiol. A estrona é cerca de 10 vezes menos potente que o estradiol, o que explica por que muitos sintomas da menopausa acontecem. O terceiro é o estriol, ou E3. Este é o estrogênio da gravidez. Durante a gestação, ele se torna o estrogênio predominante e é produzido principalmente pela placenta. É o mais fraco dos estrogênios, cerca de 100 vezes menos potente do que o estradiol. E, finalmente, o último, o estetrol, ou E4, que é produzido apenas durante a gravidez pelo fígado do bebê. Este é um estrogênio especial que tem despertado muito interesse da ciência recentemente e vamos falar mais sobre ele logo mais. Mas como os estrogênios mudam durante a vida? É importante entender que os níveis dos estrogênios mudam durante a vida de uma mulher, e essas mudanças explicam muitas das experiências que nós temos. Durante a infância, os níveis de estrogênio são muito baixos. Na puberdade, eles começam a aumentar, principalmente o estradiol, causando todas as mudanças físicas que transformam uma menina em uma mulher jovem. Durante os anos reprodutivos, os estrogênios flutuam em um padrão cíclico todo mês. Na primeira metade do ciclo menstrual, o estradiol aumenta gradualmente, preparando o útero para uma possível gravidez. Depois da ovulação, se não houve gravidez, os níveis caem, causando a menstruação.
Se houve gravidez, os estrogênios, especialmente o estriol, aumentam, chegando a níveis centenas de vezes maiores que o habitual. Isso é necessário para manter a gravidez e preparar o corpo para a amamentação. Finalmente, durante a perimenopausa e menopausa, os níveis de estradiol começam a flutuar de forma irregular e depois caem na menopausa. Caem dramaticamente. A estrona se torna o estrogênio predominante, mas em níveis muito menores do que o estradiol, que era o predominante anteriormente. Essa queda é responsável pelos sintomas da menopausa, ondas de calor, secura vaginal, alterações do humor, perda óssea e muitos outros. Você deve estar se perguntando, mas por que criar estrogênios sintéticos se o nosso corpo já produz estrogênios naturalmente? A resposta está nas limitações dos estrogênios naturais para uso médico. Se você precisa tomar estradiol como medicamento, o problema é que quando você engole, toma o estradiol por via oral, o estradiol natural, o fígado vai destruir o estradiol quase completamente antes que ele possa fazer efeito no resto do corpo. Isso se chama a primeira passagem hepática e significa que você precisaria tomar doses enormes para ter algum efeito, o que seria impraticável e perigoso. Além disso, os estrogênios naturais têm uma duração muito curta no nosso corpo. O estradiol, por exemplo, dura cerca de 1 a 2 horas na corrente sanguínea. Para manter níveis estáveis, nós teríamos que tomar medicamento várias vezes por dia, o que seria muito inconveniente. Foi daí que a indústria farmacêutica descobriu, na década de 1930, o estrogênio sintético verdadeiramente eficaz, o etinilestradiol. Como eles fizeram isso? Eles pegaram a molécula do estradiol e fizeram uma pequena mudança química, adicionando um grupo etila. Essa pequena mudança teve efeitos revolucionários. Mas por que eu falo de efeitos revolucionários? Primeiro, o etinilestradiol resiste à destruição pelo fígado quando tomado por via oral. A sua biodisponibilidade oral é de cerca de 40%, quer dizer, 40% da dose que eu tomei vai chegar na corrente sanguínea. O estradiol natural tem uma biodisponibilidade de 5%, então só 5% da dose que eu tomei vai chegar na corrente sanguínea. Segundo ponto, o etinilestradiol dura muito mais tempo no corpo. A meia-vida é de 13 a 27 horas. O que quer dizer isso? Leva de 13 a 27 horas para eu destruir metade do efeito dele, para eu destruir a vida dele dentro do nosso corpo. Então, ele tem um efeito mais prolongado, o que facilita a gente tomar ele só uma vez ao dia. Mas talvez o mais importante é que o etinilestradiol é muito mais potente que o estradiol natural. Você vai precisar de doses muito menores para obter o mesmo efeito, o que vai tornar possível criar pílulas pequenas e convenientes. Essa descoberta foi tão importante que o etinilestradiol se tornou a base da revolução contraceptiva dos anos 1960. Até hoje, ele é o estrogênio mais usado em anticoncepcionais orais no mundo inteiro.
Mas a ciência não parou por aí. Nas últimas décadas, os pesquisadores desenvolveram uma abordagem diferente. Eles queriam criar estrogênios sintéticos que se comportavam mais parecidos com os estrogênios naturais. Um exemplo é um valerato de estradiol. É uma molécula de estradiol natural ligado a um ácido graxo chamado ácido valérico. Quando você toma o valerato de estradiol, enzimas no intestino vão cortar a ligação do estradiol com o ácido valérico e você vai acabar absorvendo o estradiol puro na corrente sanguínea. É como se fosse um cavalo de Troia hormonal. O ácido valérico protege o estradiol da destruição pelo fígado, permitindo que ele chegue à corrente sanguínea, onde é liberado na forma natural, na forma de estradiol. Isso significa que nós temos os benefícios de um estrogênio sintético, com boa absorção oral, uma dosagem conveniente, mas com o perfil de segurança de um estrogênio natural. Então, o valerato de estradiol é usado em alguns anticoncepcionais mais modernos e também em terapia de reposição hormonal da menopausa. As mulheres que usam os anticoncepcionais com o valerato de estradiol frequentemente vão falar que tem menos efeitos colaterais e sangramento menstrual mais leve. E o futuro dos estrogênios chegou. Talvez a descoberta mais emocionante dos últimos anos tenha sido o desenvolvimento do estretol sintético. Lembra que nós falamos do estetrol, que ele é produzido naturalmente apenas na gravidez, no fígado fetal? Pois é, os cientistas conseguiram sintetizar esse hormônio em laboratório e os resultados são impressionantes. O estetrol tem uma característica única chamada atividade tecidual seletiva. Isso significa que ele age como um estrogênio forte em alguns tecidos, mas tem efeitos muito menores em outros. Por exemplo, ele é eficaz para aliviar os sintomas da menopausa e regular o ciclo menstrual, mas tem muito menos impacto no fígado e nas mamas comparado a outros estrogênios. Estudos recentes mostram que o estetrol pode ser tão eficaz quanto os outros estrogênios para tratar sintomas da menopausa, mas com um perfil de segurança potencialmente superior. Ele parece ter menor risco de causar coágulos sanguíneos, provocar trombose, menor impacto no fígado e possivelmente menor risco de câncer de mama. E o estetrol já foi aprovado na Europa e também no Brasil como componente de anticoncepcional oral. No Brasil, ele é disponibilizado no anticoncepcional Nextella e ele está sendo estudado para uso na terapia de reposição hormonal também. Muitos especialistas acreditam que ele representa o futuro da terapia hormonal feminina. Existem outros estrogênios sintéticos em desenvolvimento ou uso clínico. O mestranol, por exemplo, é um precursor do etinilestradiol usado em alguns anticoncepcionais mais antigos. Há também estrogênios conjugados, que são misturas de diferentes estrogênios derivados de urina de éguas grávidas, usados principalmente na terapia da menopausa. A ciência continua evoluindo, com pesquisadores trabalhando em novos estrogênios que possam oferecer benefícios específicos para diferentes situações clínicas. O objetivo é sempre o mesmo: maximizar os benefícios terapêuticos enquanto minimiza os riscos e efeitos colaterais. E se você chegou até aqui no vídeo e está aproveitando essa aula
completa de estrogênios, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Antes Antes de falarmos sobre as diferenças, é importante entender que os estrogênios sintéticos e os estrogênios produzidos pelo nosso corpo, chamados de endógenos, têm muito em comum. Todos eles funcionam através do mesmo mecanismo básico. Eles se ligam aos mesmos receptores de estrogênio nas nossas células, ativam os mesmos genes e produzem efeitos similares nos nossos órgãos-alvo. Isso significa que, em termos gerais, um estrogênio sintético pode substituir um endógeno para a maioria das funções. Eles podem aliviar sintomas da menopausa, regular o ciclo menstrual, manter a saúde óssea e cardiovascular e exercer todos os efeitos que esperamos dos estrogênios. É por isso que a terapia hormonal funciona. Estamos essencialmente substituindo os estrogênios que o corpo não produz mais ou produz em quantidade insuficiente por versões sintéticas que fazem o mesmo trabalho. Mas as pequenas diferenças na estrutura química entre estrogênios sintéticos e endógenos criam diferenças importantes na forma como eles se comportam no corpo. A primeira diferença é na absorção e biodisponibilidade. Como vimos, estrogênios sintéticos, como o etinilestradiol, são muito melhor absorvidos quando tomados por via oral. Isso é uma vantagem para a conveniência, mas também significa que é mais fácil overdosar acidentalmente. A segunda diferença é na duração da ação. Estrogênios sintéticos geralmente duram muito mais tempo no corpo. Isso é bom para a conveniência, dosagem uma vez por dia, mas também significa que, se você tiver efeitos colaterais, eles podem durar mais tempo. A terceira diferença é na potência. Muitos estrogênios sintéticos são mais potentes que os naturais. O etinilestradiol, por exemplo, é cerca de 2 vezes mais potente que o estradiol natural. Isso significa que doses menores são necessárias, mas também que os efeitos podem ser mais intensos. Uma das diferenças mais importantes está na forma como o corpo metaboliza diferentes tipos de estrogênios. Quando eu falo metaboliza, eu estou falando do processamento e da eliminação. Os estrogênios endógenos são metabolizados principalmente pelo fígado em produtos que são facilmente eliminados pelos rins. Esse processo é eficiente e geralmente não sobrecarrega o fígado. Os estrogênios sintéticos, por outro lado, frequentemente seguem vias metabólicas diferentes. O etinilestradiol, por exemplo, é metabolizado mais lentamente e pode se acumular no fígado. Isso pode explicar por que anticoncepcionais com etinilestradiol às vezes causam alterações nas enzimas hepáticas e aumentam o risco de problemas de coagulação. Essa diferença no metabolismo também explica por que a via de administração importa tanto. Quando você toma estrogênio por via oral, ele passa primeiro pelo fígado antes de chegar ao resto do corpo. Isso se chama primeira passagem hepática e pode intensificar tanto os efeitos desejados quanto os indesejados. Outra diferença importante é como diferentes estrogênios afetam diferentes tecidos do corpo. Isso é especialmente relevante quando falamos de segurança. Por exemplo, o etinilestradiol tem um impacto muito forte no fígado, aumentando a produção de várias proteínas, incluindo fatores de coagulação. Isso pode ser benéfico para algumas coisas, como aumentar o HDL, o colesterol bom, mas também aumenta o risco de coágulos sanguíneos. O estradiol natural,
especialmente quando usado por via transdérmica através de adesivos ou gel na pele, tem um impacto muito menor no fígado, mantendo os benefícios estrogênicos sem aumentar tanto o risco de coagulação. O estetrol, como mencionamos, tem atividade tecidual seletiva, sendo eficaz onde você quer que ele seja, ou seja, no útero, nos ossos, no cérebro, mas tendo menos efeitos onde você não quer, no fígado e nas mamas, por exemplo. O que isso significa na prática? Significa que a escolha entre diferentes tipos de estrogênios não é apenas uma questão de preferência pessoal ou conveniência. Ela pode ter implicações reais para a sua saúde e bem-estar. Para uma mulher jovem e saudável que quer contracepção, o etinil estradiol em um anticoncepcional pode ser uma excelente escolha. É eficaz, conveniente e os riscos são baixos na sua faixa etária. Para uma mulher na menopausa, com fatores de risco cardiovascular, o estradiol transdérmico pode ser uma opção mais segura, oferecendo os benefícios da terapia hormonal com menor risco de complicações. E para mulheres que querem o que há de mais moderno, o estetrol pode representar o melhor dos dois mundos, eficácia com segurança aprimorada. Os estrogênios e anticoncepcionais são mais do que apenas contracepção. Vamos começar falando sobre anticoncepcionais, porque é provável que você já tenha usado ou esteja usando um. E aqui está algo que você pode se surpreender. O estrogênio no anticoncepcional não é o que previne a gravidez. Essa função é do progestagênio, o outro hormônio presente na pílula combinada. Então, por que adicionar estrogênio? A resposta é simples: para tornar sua menstruação previsível e controlável. Sem estrogênio, os métodos contraceptivos que usam apenas o progestagênio, como a minipílula ou o implante hormonal, frequentemente causam sangramento irregular e imprevisível. O estrogênio organiza seu ciclo, fazendo com que você tenha um sangramento de retirada regular e previsível durante a pausa dos comprimidos. O etinil-estradiol é o estrogênio mais usado em anticoncepcionais por várias razões práticas. Primeiro, ele é muito eficaz em doses baixas, permitindo pílulas pequenas e fáceis de engolir. Segundo, ele é estável e não se degrada facilmente, permitindo que as pílulas tenham uma vida útil longa. Terceiro, décadas de uso provaram sua eficácia e segurança em mulheres jovens e saudáveis. As doses de etinil-estradiol em anticoncepcionais diminuíram drasticamente ao longo dos anos. Nos anos 1960, as primeiras pílulas continham 100 a 150 microgramas de etinil-estradiol. Hoje, a maioria contém entre 15 e 35 microgramas, uma redução de mais de 75%. Essa redução diminuiu significativamente os efeitos colaterais sem comprometer a eficácia. Mas o estrogênio em anticoncepcionais oferece benefícios além da contracepção. Ele pode reduzir a acne, diminuir cólicas menstruais, tornar o fluxo menstrual mais leve, reduzir os riscos de cistos ovarianos e até mesmo diminuir o risco de câncer de ovário e endométrio a longo prazo. Em 2010, alguns anticoncepcionais começaram a usar valerato de estradiol e 17-beta-estradiol, em vez de etinil-estradiol. Esses são frequentemente chamados de anticoncepcionais naturais
ou de nova geração, embora tecnicamente ainda sejam sintéticos. A principal vantagem do valerato de estradiol e do 17-beta-estradiol é que ele se converte em estradiol natural no corpo, potencialmente oferecendo um perfil de efeitos colaterais mais favorável. Mulheres que usam esses anticoncepcionais frequentemente relatam menos náusea, menos sensibilidade mamária e menos alterações de humor. Além disso, os anticoncepcionais com valerato de estradiol e de 17-beta-estradiol frequentemente têm menos dias de intervalo, resultando uma menstruação mais curta e leve. Alguns estudos sugerem que eles podem até ser usados para tratar sangramento menstrual excessivo. A desvantagem é que esses anticoncepcionais são geralmente mais caros e menos amplamente disponíveis que os tradicionais com etinil e estradiol. Agora vamos falar sobre a terapia de reposição hormonal na menopausa, onde a escolha do estrogênio é ainda mais importante. Aqui, o objetivo não é contracepção, mas sim substituir os estrogênios que os ovários não produzem mais. Na terapia da menopausa, o estradiol natural é geralmente preferido ao etinil estradiol. Por quê? Porque mulheres na menopausa frequentemente têm fatores de risco que mulheres jovens não têm. Idade mais avançada, maior risco cardiovascular, maior risco de coágulos sanguíneos. O estradiol natural, especialmente quando usado por via transdérmica, oferece os benefícios da terapia hormonal com um perfil de risco mais favorável. O estradiol pode ser administrado de várias formas: comprimidos orais, adesivos na pele, gel para aplicação na pele, spray nasal e até mesmo óvulos vaginais para sintomas locais. Cada via tem suas vantagens e desvantagens. Os comprimidos orais são convenientes e familiares, mas passam pelo fígado, potencialmente aumentando o risco de coágulos. Os adesivos e géis evitam o fígado, oferecendo um perfil de segurança melhor, mas podem causar irritação na pele e são mais caros. O estriol merece uma menção especial na terapia da menopausa. Por ser o mais fraco dos estrogênios, ele é frequentemente usado para tratar sintomas vaginais específicos da menopausa, como secura, coceira e dor durante as relações sexuais. O estriol vaginal é absorvido minimamente na circulação geral, exercendo seus efeitos principalmente localmente. Isso o torna uma opção segura, mesmo para mulheres que têm contraindicações para terapia hormonal sistêmica, como as que têm histórico de câncer de mama. Mas vale lembrar, é preciso que o seu médico, seu mastologista, libere o uso. Alguns médicos também prescrevem o estriol oral para sintomas gerais da menopausa, argumentando que a sua menor potência oferece um perfil de segurança superior. Embora a evidência científica seja limitada, muitas mulheres relatam bons resultados com menos efeitos colaterais. O estetrol representa uma fronteira na terapia hormonal que já é realidade em alguns países, inclusive no Brasil. Ele está disponível no Brasil como Nextella, um anticoncepcional de nova geração que oferece uma alternativa promissora para mulheres que buscam eficácia contraceptiva com perfil de segurança aprimorado. Mas importante, estudos de segurança mostraram que o estetrol tem impacto mínimo na coagulação sanguínea, sugerindo um risco muito menor de tromboembolismo
comparado a outros estrogênios. Se esses resultados se confirmarem em estudos maiores e de longo prazo, o estetrol pode revolucionar a terapia hormonal da menopausa, oferecendo eficácia com segurança aprimorada. E ele é uma opção em quem precisa contracepção na fase do climatério. Agora vamos falar sobre algo que preocupa muitas mulheres e médicos: os riscos e efeitos colaterais dos estrogênios. É importante abordar esse tema com honestidade, mas também com perspectiva, porque muitas vezes os riscos são exagerados ou mal compreendidos. Vamos falar sobre os efeitos colaterais comuns, que são geralmente leves e temporários. Eles incluem náusea, especialmente nas primeiras semanas, sensibilidade mamária, pequeno inchaço devido à retenção de líquidos, alterações de humor e ocasionalmente dores de cabeça. A boa notícia é que a maioria desses efeitos diminui ou desaparece após os primeiros meses de uso, conforme o nosso corpo se adapta. É importante entender que diferentes estrogênios têm perfis de efeitos colaterais diferentes. O etilneestradiol, por ser mais potente, pode causar mais náusea e sensibilidade mamária. O estradiol natural, especialmente por via transdérmica, tende a causar menos efeitos colaterais gastrointestinais. O estetrol, pelos estudos disponíveis, parece ter o perfil mais favorável de todos. Agora vamos falar sobre os riscos mais sérios, mas vamos colocá-los em perspectiva com números reais. O risco que mais preocupa médicos e pacientes é o tromboembolismo venoso, ou seja, coágulos sanguíneos nas veias. Para mulheres jovens e saudáveis que não usam hormônios, o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo é de cerca de 1 a 2 casos por 10.000 mulheres por ano. Para mulheres usando anticoncepcionais com etilneestradiol, esse número aumenta para cerca de 3 a 6 casos por 10.000 mulheres por ano. Isso significa que o risco dobra ou triplica, mas ainda permanece muito baixo em termos absolutos. Para colocar isso em perspectiva, o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo durante a gravidez é de cerca de 20 casos por 10.000 mulheres, muito maior que o risco dos anticoncepcionais. E o risco de morrer em um acidente de carro é de cerca de 10 casos por 10.000 pessoas por ano. O risco de câncer de mama é outra preocupação comum. Estudos mostram que o uso de terapia hormonal na menopausa está associado a um pequeno aumento no risco de câncer de mama, cerca de 1 caso adicional por 1.000 mulheres por ano de uso. Para anticoncepcionais, a situação é mais complexa. Alguns estudos sugerem um pequeno aumento no risco durante o uso, mas esse risco desaparece rapidamente após interrupção. Além disso, anticoncepcionais reduzem significativamente o risco de cânceres de ovário e endométrio, cânceres que são mais difíceis de detecção precoce. É importante lembrar que muitos fatores influenciam o risco de câncer de mama, como idade, histórico familiar, peso, consumo de álcool, atividade física. O uso de hormônios é apenas um fator entre muitos. No entanto, existem situações em que os estrogênios não devem ser usados. As contraindicações absolutas incluem histórico pessoal de câncer de mama ou outros cânceres
hormônio dependentes, histórico de coágulos sanguíneos ou embolia pulmonar, doença hepática grave, sangramento vaginal inexplicado e algumas condições genéticas que aumentam o risco de coagulação. Existem também contraindicações relativas, situações onde os riscos podem superar os benefícios, como a hipertensão não controlada, diabetes mal controlado, obesidade significativa, tabagismo, especialmente após os 35 anos, e enxaqueca com aura. A boa notícia é que, para a maioria dessas contraindicações relativas, existem alternativas. Por exemplo, mulheres com fatores de risco cardiovascular podem usar o estradiol transdérmico em vez do oral, ou considerar o estetrol quando ele estiver disponível. Chegamos à cereja do bolo desse vídeo. Agora que você entende as diferenças entre estrogênios sintéticos e endógenos, como decidir qual é o melhor para você? A resposta depende de vários fatores pessoais que você deve discutir com seu médico. Considere sua idade e fase de vida. Se você é jovem e busca contracepção, anticoncepcionais com etinil e estradiol são geralmente seguros e eficazes. Se você está na perimenopausa ou menopausa, estradiol natural pode ser uma opção mais apropriada. Mas, se você tem efeitos colaterais insuportáveis com etinilestradiol, também vale a pena olhar para as opções com valerato de estradiol, 17-beta-estradiol e com estetrol. Avalie o seu histórico médico pessoal e familiar. Se você tem fatores de risco cardiovascular, história de enxaqueca ou predisposição genética a coágulos sanguíneos, isso influenciará a escolha do tipo de estrogênio e da via de administração. Além disso, é preciso considerar os objetivos. Você quer apenas contracepção, alívio de sintomas da menopausa, benefícios adicionais como melhora da acne ou redução do fluxo menstrual? Diferentes estrogênios podem ser mais adequados para diferentes objetivos. Além disso, não é apenas o tipo de estrogênio que importa, mas também como você toma. A via oral é conveniente, mas passa pelo fígado. A via transdérmica evita o fígado, mas pode causar irritação na pele. A via vaginal é ideal para sintomas locais, mas pode não ser suficiente para sintomas sistêmicos. Sua preferência pessoal também importa. Algumas mulheres preferem a conveniência de uma pílula diária, outras preferem aplicar um adesivo 2 vezes por semana. Outras ainda preferem um gel que podem aplicar quando quiserem. Não existe uma opção melhor para todas as mulheres. É crucial entender que a escolha da terapia hormonal não é uma decisão única e permanente. Suas necessidades, riscos e preferências podem mudar ao longo do tempo e a sua terapia deve ser ajustada adequadamente. Isso significa consultas regulares com seu médico para avaliar a eficácia do tratamento, monitorar possíveis efeitos colaterais e fazer ajustes conforme necessário. Também significa estar atenta aos sinais de alerta que requerem atenção médica imediata, como dor no peito, falta de ar, dor de cabeça severa e dor na perna. Lembre-se, você é a protagonista da sua saúde. Faça perguntas, expresse suas preocupações e trabalhe junto com seu médico para encontrar a solução que funciona melhor para você. Não existe uma abordagem única que sirva para todas as mulheres.
Vamos recapitular o que aprendemos nesse vídeo. Os estrogênios são hormônios fundamentais para a saúde feminina e existem tanto versões endógenas, produzidas naturalmente pelo corpo, quanto sintéticas, criadas em laboratório. Cada tipo tem características únicas que os tornam mais adequados para diferentes situações. O etinil estradiol continua sendo o padrão ouro para anticoncepcionais devido à sua eficácia e conveniência. O estradiol natural é preferido para a terapia da menopausa devido ao seu perfil de segurança. O valerato de estradiol oferece um meio termo interessante e o estetrol representa o futuro promissor da terapia hormonal. A escolha entre eles deve ser individualizada, considerando sua idade, saúde, objetivos e preferências pessoais. Não existe uma opção melhor para todas as mulheres, mas existe uma opção melhor para você especialmente. O conhecimento que você adquiriu nesse vídeo empodera para ter conversas mais informadas com o seu médico e tomar decisões mais conscientes sobre a sua saúde hormonal. Você não precisa aceitar passivamente qualquer prescrição. Você pode fazer perguntas, entender as opções e participar ativamente das decisões sobre o seu corpo. Lembre-se de que a medicina hormonal está em constante evolução. Novas opções estão sendo desenvolvidas, nossa compreensão dos riscos e benefícios está se refinando e as recomendações podem mudar ao longo do tempo. Mantenha-se informada e aberta a novas possibilidades. Se esse vídeo foi útil para você, deixe um like para ajudar outras mulheres a encontrar essa informação. Compartilhe com amigas que possam se beneficiar desse conteúdo e se inscreva no canal para receber mais conteúdo educativo sobre saúde. Nos comentários, me conte: você já sabia sobre essas diferenças entre estrogênios? Que tipo você usa ou já usou? Que outros tópicos sobre saúde hormonal você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros? Lembre-se, a sua saúde é sua responsabilidade, mas você não precisa navegar sozinha. Procure sempre orientação médica qualificada, mantenha-se informada e confie no seu corpo e na sua intuição. Além disso, esse vídeo tem fins educativos e informativos. As informações apresentadas não substituem a consulta médica profissional. Sempre consulte seu médico antes de iniciar, alterar ou interromper qualquer tratamento hormonal. Cada mulher é única e requer avaliação individualizada. Eu vou deixar um link nos comentários se você quiser os slides dessa aula. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.